Hoje eu quero falar com você sobre a cúrcuma, açafrão da terra, que é um poderoso anti-inflamatório natural. Então a cúrcuma é um suplemento muito estudado, tem diversos artigos sobre ela e hoje eu quero falar de um estudo incrível aqui que comprovou de vez que ela tem um poder anti-inflamatório incrível, muitas vezes semelhante a anti-inflamatórios que você pode encontrar na forma de medicamento nas farmácias. Então eu quero falar quais são as doses que foram utilizadas para comprovar esse efeito anti-inflamatório, analgésico, quais foram os efeitos colaterais mais comuns encontrados que você precisa saber para saber se você não está tendo um efeito colateral e quem realmente não pode usar a cúrcuma, que pode ser realmente perigoso. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero saber se você já utilizou a cúrcuma. Eu tenho certeza que você já conhecia a cúrcuma ou açafrão e eu quero saber qual o efeito que você notou, qual a melhora na sua saúde que você notou com a utilização da cúrcuma. E se você teve algum efeito colateral, eu quero que você escreva para mim aqui também, aqui embaixo nos comentários. Então eu sou o Dr. Gabriel Azini, obrigado por estar comigo aqui nesse vídeo. Então a gente vai falar da cúrcuma. Cúrcuma é da mesma família do gengibre, só que ela é muito mais palatável e esse artigo aqui que eu vou mostrar hoje, ele mostrou que ela tem menos efeitos colaterais que o gengibre, que ela pode ser mais bem tolerada pelo nosso organismo. Então a diferença dela para o gengibre é a cor, que ela é mais amarelada, e as substâncias ativas, as substâncias realmente que contém na cúrcuma, que tem um efeito positivo no nosso corpo. E tem várias substâncias, muitas substâncias, o óleo do açafrão, tem substâncias ativas com diversos nomes, mas a mais comum e a encontrada com mais quantidade é a famosa curcumina. Então uma boa cúrcuma, ela tem que ter entre 80% e 95% de curcuminoide na sua composição. Curcuminoides são as substâncias ativas. Existem cúrcumas no mercado que são muito baratas, mas infelizmente ela tem em torno de 20% a 40% só de curcuminoide, ou seja, é uma dose muito baixa. Então você tem que procurar uma cúrcuma de qualidade que tenha uma alta concentração de curcuminoide, que é a substância ativa, para realmente ter algum resultado na sua saúde. E a gente sabe que os anti-inflamatórios são muito efetivos para diminuir a dor a curto prazo. Então, se você está com uma dor aguda, a gente toma um anti-inflamatório para diminuir um pouco a nossa dor. Mas a longo prazo tem um efeito muito negativo. Eles podem sobrecarregar o nosso estômago, sobrecarregar o nosso fígado, eles podem diminuir a nossa imunidade. Então esse artigo também fala isso, que ele causa um efeito negativo na nossa imunidade e pode ter sérios efeitos, não só no estômago, como por exemplo uma úlcera, que é muito comum, eu já vi pacientes sofrerem úlcera por excesso de anti-inflamatório, ou também eventos cardiovasculares. Então ele aumenta o risco de infarto. Então o uso crônico de anti-inflamatórios, e muitos deles já foram proibidos por causa disso, pode aumentar o risco de você sofrer uma morte até por um infarto do seu coração. E esse estudo, vou botar aqui na tela o nome do estudo, ele é um estudo de revisão que avaliou outros vários estudos. E só para você ter noção que não tem poucos estudos sobre a cúrcuma, esse estudo apenas ele avaliou 10.265 estudos sobre a cúrcuma, sobre o açafrão. Então é um suplemento realmente muito estudado, estudos sérios, estudos científicos. E ele pegou os 8 melhores estudos, que são estudos que ou tinham um grupo que usava cúrcuma e outro grupo que usava um placebo, que é uma substância sem efeito ativo, que era amarela igual a cúrcuma, mas não tinha efeito nenhum, ou eles fizeram alguns estudos que tinham algum grupo que usava cúrcuma e outro grupo que usava anti-inflamatórios, esses anti-inflamatórios que você encontra geralmente na farmácia. Então eles ficaram com 8 estudos e 5 deles eram comparando com anti-inflamatórios. E a gente vai falar agora rapidamente aqui qual foi o resultado. Então o resultado foi que comprovadamente o estudo mostrou que a cúrcuma tem um efeito positivo no tratamento da osteoartrose, da doença degenerativa das articulações. Então todos esses estudos viram um efeito da cúrcuma como anti-inflamatório para quem sofre com dores articulares, sejam dores nos joelhos, dores no quadril, dores no ombro, principalmente secundária a desgaste da articulação. A gente sabe que o desgaste da articulação, as artroses, são uma doença que quem conseguir chegar a uma boa idade nessa vida vai ter alguma articulação comprometida e a gente sabe que é muito limitante, a gente não consegue sair para caminhar, às vezes limita até de andar ou ficar sentado
para levantar já sente dor. Então é muito importante você diminuir essa dor. E, infelizmente, um uso de um anti-inflamatório cronicamente por muito tempo pode ser prejudicial à nossa saúde. E esse estudo mostrou que a cúrcuma pode ser mais seguro do que o anti-inflamatório, porque além de ter um efeito anti-inflamatório semelhante aos medicamentos, ela tem outros efeitos positivos. Por exemplo, a cúrcuma ela tem um efeito positivo para diabetes, para ajudar a controlar a nossa glicose, né, o nível de açúcar no nosso sangue, então evitando que você seja diabético. Ela ajuda também a melhorar nossos lipídios, nosso colesterol, nosso HDL, nosso DL, ter níveis ótimos disso para não aumentar nosso risco de doenças cardíacas. Tem estudos mostrando benefícios da cúrcuma para depressão, mas esse estudo de revisão pegou 10.265 estudos sobre o efeito da cúrcuma em pacientes com artrose, com doença inflamatória nas articulações e mostrou um resultado muito positivo. E quais foram as doses utilizadas? Então, variou muito entre as doses. Esses 8 estudos que foram escolhidos vieram desde uma dose de 1.260 miligramas por dia de cúrcuma até o estudo menor, que foi do Nakagawa, de 180 miligramas de cúrcuma por dia. Era uma cúrcuma que tinha 95% de curcuminoide. Então, 180 miligramas por dia já teve um resultado muito interessante. Eles avaliaram a cúrcuma e compararam com um grupo que não tomou nada, tomou o placebo, que era uma substância amarela em pó, parecido com a cúrcuma, e mostrou que ela teve um resultado muito superior no alívio da dor e na diminuição da inflamação nesses pacientes depois de apenas 8 semanas de tratamento. Então você que está utilizando a cúrcuma com a ajuda do seu nutricionista, não quero que ninguém tome por conta própria, fale com seu médico, o seu nutricionista antes, e quer um efeito imediato, a cúrcuma não tem um efeito imediato, você tomou, já melhorou. Não é como um analgésico, por exemplo, derivado do ópio, a codeína, o tramadol, que você toma já tem que ter o efeito na hora. A cúrcuma demora um tempo para ela ir acumulando no seu organismo e o efeito anti-inflamatório, analgésico, ir ocorrendo. Por isso a maioria dos estudos avalia mais de 6 semanas, mais de 1 mês e meio. E esse estudo que usou 180 miligramas apenas de cúrcuma, de açafrão, foi de 8 semanas e já mostrou um resultado muito interessante nesses pacientes que sofriam com dor, que tiveram uma melhora da qualidade de vida, tiveram uma melhora da mobilidade da articulação e menos dor na articulação. Como foram muitos estudos, teve um número de pacientes muito grande que foi avaliado, eles conseguiram ver alguns efeitos colaterais e realmente algumas pessoas não podem utilizar a cúrcuma, tem algum tipo de alergia. E os efeitos colaterais mais comuns que apareceram foi coceira, eu não sei aonde, diz só coceira, não sei em que área, e edema nos olhos, que é um sinal também de alergia. Tem muita gente que tem alergia alimentar, que quando come começa a ter edema, tem inchaço nos olhos. Então se você tem, depois de utilizar a cúrcuma, sentiu muita coceira ou edema nos olhos, é um sinal que você pode não ser tolerante a esse alimento. O outro efeito colateral foi diarreia. Então algumas pessoas tiveram um estímulo intestinal pelo uso da cúrcuma e também não puderam continuar nesse estudo, tiveram que sair do estudo por causa do efeito colateral. Agora, muito importante, preste atenção aqui. Tem pessoas que não devem usar a cúrcuma. E esses dias teve uma paciente que ficou chateada comigo que eu suspendi a cúrcuma, ela estava usando, eu mandei ela parar de tomar, porque ela é uma paciente com a coagulação sanguínea bem complicada. Então ela tinha trombofilia, então ela tinha dificuldade de ter a coagulação sanguínea, tinha problema com aumento da coagulação, às vezes pelos anticoagulantes ela tinha diminuição da coagulação, então estava totalmente desregulada. E nesses pacientes a cúrcuma pode até ser prejudicial, pode desregular o processo de coagulação, porque ela também tem a ação ali no processo de coagulação. Então se você é alguém que precisa tomar anticoagulantes pro resto da vida, tem risco de trombose, por exemplo, é melhor que você não utilize a cúrcuma. Outro tipo de pessoa que não deve utilizar a cúrcuma e todo suplemento tem que falar com o próprio médico são as grávidas. Então, se você está grávida, também muito cuidado. Qualquer suplemento que você utilizar pode ser perigoso. E alguns estudos mostraram que a cúrcuma aumenta a força de contração uterina. Então, se você tem uma contração involuntária do seu útero contrai e pode causar até um abortamento, causar a expulsão do seu bebezinho que está na sua barriga antes do tempo. Então, essa é a segunda tipo de pessoa que não pode utilizar. E o terceiro grupo de pessoas que não pode utilizar é quem tem obstruções dos ductos biliares. A bile
ela é acumulada na vesícula biliar, que é uma glândulazinha, uma bolsinha embaixo do nosso fígado. E o ducto biliar que joga essa bile no nosso intestino quando a gente precisa fazer a digestão, principalmente a digestão das gorduras. E se você tem uma pedra obstruindo, ou um tumor, alguma coisa obstruindo o ducto biliar, não é interessante que você utilize a cúrcuma, justamente porque ela pode aumentar a força de contração da vesícula e aumentando o seu quadro de dor. Então, se você sente principalmente dores articulares e está querendo estudar suplementos que possam ser utilizados para isso, ou medidas que você pode tomar, melhorar a sua alimentação para melhorar as dores articulares, melhorar o seu sono para melhorar as dores articulares, eu quero que você saiba que eu tenho um curso chamado Livre de Dores, onde eu ensino todas as medidas naturais que você pode utilizar para ajudar o seu corpo a começar uma regeneração, a começar a desinflamar as suas articulações. Tem muita coisa que você pode fazer. E eu gravei uma aula para o meu curso, que eu vou deixar disponível aqui. Eu vou deixar o link no YouTube, eu acho que é aqui em cima, ou no Facebook aqui embaixo. No perfil do meu Instagram também vou deixar um link. Tem um link no perfil que você pode botar curso Livre de Dores. Eu vou deixar essa aula lá, falando das 4 principais medidas que você precisa tomar se você tem dores articulares para começar a regenerar suas articulações, para não ficar dependente de anti-inflamatórios que podem causar prejuízo na sua saúde. Então é só clicar aqui em cima ou ali embaixo no link para você acessar essa aula que eu gravei para você, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus.